James Onig. James Onig. James Onig. Deixa eu abrir aqui seu áudio. Pode abrir aí, você que abre, querido. Você que abre. Condão. Eu quero começar te dando uma notícia que eu li ontem e lembrei de você. Tem uma tenista russa chamada Avanesian. Helena Avanesian. Como é que é o nome dela? Helena Avanesian. Helena Avanesian, É, que mudou de nacionalidade, isso. agora ela se transformou nacionalidade armênia. É. E vai defender a Armênia nos campeonatos de tênis pelo mundo. Eu achei tão bonito isso. Ela é nascida na Rússia, ela é filha de armênios. A Rússia hoje tem 1 milhão de armênios morando lá. E trabalham principalmente na região de Moscou, uma boa parte na construção civil. Então ela é filha de um cara que conseguiu progredir nessa área, foi muito em frente, e ela joga tênis, né? O que naquele lado do mundo a gente sabe que é só para privilegiados. Mas é uma mina de cabeça muito boa. Então ela vai engrossar aí. E a seleção armênia de basquete está fazendo um giro pelos Estados Unidos para treinar aí para os campeonatos, se consegue vaga para os A seleção de basquete da Armênia é forte? Olha, ficou muito forte, porque o que eles fizeram, Conde? Eles foram buscar treinadores de origem armênia nos Estados Unidos, né? Então, pegaram moçada e estão tentando ela mesma. Helena Avanesian. Isso. Bonita. Isso. E que bonito. Sempre que eu vejo notícias bacanas da Armênia. Como é que está a situação lá? Porque o James Onig, para quem não sabe, ele tem ascendência armênia e é muito forte, né, no James Onig. Tem esse detalhe aqui. Como é que está a situação lá, Onig, depois da questão de Nagorno-Karabakh? Isso, e ainda está pegando fogo, Conde. Ainda está pegando fogo, porque como o Azerbaijão foi o vencedor do conflito e teve aquela expulsão genocida de 120 mil pessoas em poucas horas da região, o governo da Armênia está muito pressionado e está atendendo a algumas reivindicações estranhas fronteiriças. Então, o Azerbaijão quer uma determinada vila, o governo da Armênia está dando. Então, está gerando uma reação interna muito preocupante na população. Então, nós estamos vivendo hoje, eu acompanho uma vez por semana, 2, o que acontece lá, eu vejo que as ruas estão um pouco efervescentes, preocupadas com essas concessões que a Armênia está fazendo ao Azerbaijão depois da derrota de 2022. Então, fica muito triste Pois a situação. a gente precisa seguir nessa denúncia aqui, trazer. Aliás, outras pessoas que estão sempre aqui no programa, já faz tempo que a Kenarik não vem aqui, mas a filha dela veio recentemente, Kenarik Bojikian, Mariana Bojikian, também são de ascendência armênia, e a Mariana conta histórias fantásticas dela com a avó. Sim. Contando Mariana pesquisou muito. Mariana pesquisou é uma muito. pesquisadora, uma cientista política e tudo mais. Só fazer um registro aqui para o nosso público. Isso aqui são imagens que eu acabei de receber do Zé Carlos Faria, nossos servidores do Estado do mercado financeiro, não a PEC 65, manifestação, eu acho que essa é em Brasília, e essa aqui com certeza é em frente ao Banco Central, né? Contra a PEC 65. Votação está na CCJ do Senado, Comissão de Constituição e Justiça, pode ser votada a qualquer momento. O pessoal não está querendo nem que vote isso, né? De tornar o Banco Central uma empresa pública, o que tornaria muito mais difícil, né, o papel do governo de turno em conduzir a política econômica e monetária do nosso país. James Onig, vamos para a pauta internacional, porque a pauta internacional está assim, em ebulição. Vamos começar com a Argentina. Você viu essa coisa? 180 fujões, 180 covardes assinaram embaixo assim, sou bandido, terrorista, delinquente, fugindo para o Paraguai, Uruguai e para a Argentina. A Argentina vai dar extradição para esses bandidos aí para o Brasil? Eu não vou cravar nem sim nem não, e não é ficar em cima do muro. É porque esse tal de Milei aí, ele atende a ideias um pouco estapafúrdias. Então, realmente vai depender muito do que o círculo em torno dele disser. Mas o que me chocou, e eu trago aqui abertamente para todas e todos que nos assistem, foi a posição do senador Mourão,
de pedir para o Milei dar asilo para criminosos e fugitivos da justiça. Um senador da República que vai fazer esse tipo de trabalho maculou, sujou a história republicana mais ainda, porque ele detonou a autoridade do sistema de justiça brasileiro e chancelou uma questão muito delicada, que é a questão do 8 de janeiro. Então, isso não pode acontecer. O senador Mourão tem que pagar pelas suas palavras. Eu estou achando a reação do governo Lula muito mole. E da Muito, polícia e quanto muito, coisa lá. Conde, muito. É necessário o pronunciamento em rede nacional. Esse tipo de coisa é muito séria. Ele manda por uma rede social um apelo ao presidente abilolado do país vizinho que acolha criminosos e fugitivos que conspiraram contra a democracia, atingiram o patrimônio público e colocaram em risco o desenvolvimento e a história do país. Então, que tipo de senador é esse? Ele se acha dono do país? Ele desconfia do sistema judiciário? Ele pode ter as desconfianças dele, mas ele está dizendo que ele não respeita o judiciário. É isso que o senador Mourão fez. O senador Mourão, com todo o seu juízo de valores, que começa agora a pedir para isso acontecer, detonou uma crise diplomática que de severas consequências se esse tal de Milei acatar esta normativa que ele Porque, deu. deixa eu só contextualizar aqui para o nosso público, né? Todo mundo deve estar sabendo aqui, mas enfim, como nós estamos com transmissões muito amplas agora, na Bahia, no Rio, tal, aqui com a TVT e com o canal do Conde, a gente reitera algumas questões. O Mourão pediu asilo para os bandidos, né? Terroristas do 8 de janeiro. E o Brasil já pediu a extradição deles, né? Segundo me consta, já foi pedida oficialmente a extradição. O problema é que são muitos. Parece que, sabe, parece que eles lotaram um ônibus, 2, 3, 4, foram em caravana, sabe? Não, Destruíram as tornozeleiras eletrônicas. Que loucura isso, gente. E o Lewandowski não falou nada. Meu Deus, eu tô preocupado. não desconfiemos de que há um ônibus, muito menos articulação com autoridades de fronteira. Então, E com deputados, porque os pois é, deputados, eles querem anistia pois é, para pois todo é. mundo. Olha, essa é uma situação, enfim, no Brasil não é para amadores, o Brasil não é para profissionais, o Brasil não é para ninjas e o Brasil não é para alienígenas, meu querido Também não, Onig. Aqui é o também não. seguinte, aqui não dá. Ups, As coisas só simplesmente são outra muito galáxia. violentas, muito violentas aqui. Onig, então tá bom. Então a gente fica tranquilo já com essa questão da Argentina, que vai dar tudo certo. Vamos falar da Europa, que essa sim tomou um susto. Aliás, eu já nem sei se continua sendo um susto, que de uma certa forma é previsível a votação alta da extrema-direita, a vitória da extrema-direita na França, a ponto de o Macron dissolver o parlamento francês. Dá um panorama para a gente dessa situação europeia e francesa. Sim, como você bem falou, Conde, nós estávamos acompanhando já vamos dizer assim, pela mídia, pelas pesquisas, uma série de indicativos de que a direita faria uma grande votação dentro da euroeleição do Parlamento Europeu. A gente não pode esquecer de alguns detalhes, né? Que quando o resultado chegou, o que assusta realmente, e é importante a gente destacar, é a vitória da direita na França, fazendo uma vantagem enorme em frente ao grupo do Macron. Mas também o que aconteceu e mexeu com os brios de todos nós que nos colocamos no campo progressista e até dos europeus que estão preocupados com isso, é justamente a vitória da extrema-direita que se coloca como segunda força política na Alemanha. E o que acontece, Conde? São os dois maiores colégios eleitorais. Os dois maiores colégios eleitorais, França e Alemanha, vão enviar um número de deputados de direita e extrema-direita muito grande.
Isso sem contar em outros países, como na Itália, na Hungria, em outros que aconteceram também cataclismas importantes. A fala do Macron, ela é muito séria por causa disso, Conde. Ele, com um ar solene, preocupado, falou em letras garrafais, disse: a gente está indo para um caminho errado, então, já que vocês manifestaram esta situação, que vocês colocaram claramente a população que está buscando uma alternativa na extrema-direita, com a Marine Le Pen, então vou convocar as eleições parlamentares para vocês ratificarem ou não nosso governo. E aí o que significa isso do ponto de vista político para o Macron? Ele vai por tudo ou nada. Na linguagem do jogador de pôquer, o tal do all-in. Ele foi tudo para frente. E o que ele quer fazer? Ele vai colocar a prova num tempo curto, olha a esperteza dele, aí o lado de esperteza dele. Poucos dias de campanha para eleições parlamentares locais, não dando tempo de receber grandes críticas ou uma campanha muito Já foi organizada. agendada a eleição? 30 de junho, se eu não me engano. Nossa! Se eu não me engano, é 30 de junho. Rápido. E aí e pode ter uma outra rodada complementar, mas no máximo, quando isso acontecer, ele ainda vai ter na mão uma série de atitudes que podem realmente oferecer para a extrema-direita ao primeiro-ministro. Então ele vai falar: vocês ganharam? Toma. E aí eles vão sentar numa cadeira que está realmente muito difícil de ser administrada. Ele vai colocar a extrema-direita à prova. E ao colocar a extrema-direita à prova no ambiente de crise socioeconômica, eu diria, ele vai fazer com que os eleitores pensem muito rapidamente. Eu acho que na Europa tem um. Acho não, né? Enfim, isso aí é um tanto evidente, mas a extrema-direita no poder é diferente da extrema-direita no poder no Brasil, por exemplo, com Bolsonaro, Sim. que é um país que tem as bases democráticas, o Brasil, né? Muito frágeis ainda, né? Sim. Muito vulneráveis. Lá na França vai ser diferente, né? Se a extrema-direita chegar ao poder. Então, assim, o movimento do Macron, muita gente dizendo que ele foi muito habilidoso, inclusive você agora aqui, né? Contemplando todos esses cenários, mas o fato é que tive aqui também analistas dizendo que o Macron fez uma aposta arriscada, Arriscada. porque ele pode perder, né? Agora, você já está contemplando esse risco, né? Ele já precificou o risco da extrema-direita vencer, e dele tem uma coisa. Porque a extrema-direita, por exemplo, a gente vê a Meloni na Itália, ela não pode fazer um governo assim, totalmente estabanado, que nem o Bolsonaro. Tem questões sociais, né? Ela vai lá. Não é isso, Gêmeos? Um pouco? Exatamente. Conde, estava conversando isso agora há pouco com o meu compadre. Estava falando com ele por telefone, a gente estava conversando sobre isso, e é exatamente isso. A Meloni chegou no poder e ela tem essa casca de ser administradora rigorosa. Isso não abre espaço para ela tentar fazer grandes loucuras. O discurso continua, o risco é muito grande. Não é? A verve da Meloni é muito poderosa. Ela consegue realmente convencer muitos eleitores. Mas as atitudes que ela vem tomando são mais administrativas. O problema é o que eu entendo é justamente esse. Uma Europa com outros agentes, outros personagens políticos mais alinhados com a Meloni, talvez, num futuro a médio prazo, quem sabe aí a política europeia pode realmente desandar. Porque aí a Meloni vai se sentir empoderada, porque não vai ter o desafeto dela, que é o Macron, vai ter no futuro breve, talvez daqui 2 anos, um presidente de extrema-direita na França, e isso pode gerar fortalecimento um pouco ainda maior. Então, realmente é importante saber que, quando se está no poder, o discurso é outro. Perfeitamente, perfeito. Inclusive, eu usei esse raciocínio quando a Caroline Detone e o Nicolas Ferreira foram ali eleitos para comissões, o Nicolas para a Comissão de Educação e a Carolina para a Comissão de Constituição e Justiça, porque daí eles são obrigados a se institucionalizar. Isso mata a direita também, né? É Também. importante que eles ascendam É, aos postos, inclusive é o que matou a esquerda também nesses últimos tempos. A esquerda ficou exato, institucionalizada. Então exato. agora o processo de vencer a direita talvez seja institucionalizar a direita. O problema é que para institucionalizar a direita, sobretudo no Brasil, né, eles vão ter que ser eleitos, né? Que É. é o que está acontecendo.
Meu querido James Onig, o João Amorim está mandando aqui um abraço para você. Outro. Dizendo que sempre aprende muito com Acabei de você. adicionar ele no Instagram aqui. Ah, é maravilha. Ele está dizendo eleição na França em 30 de junho, primeiro turno, 7 de julho, segundo turno. Olá. Mas tem 2 turnos para parlamento? Dependendo da região, talvez tenha. Né? Depende muito da margem de votação que o candidato alcançar. Então, pode ter segundo turno, sim. Ô, Nick, deixa eu ir rapidinho para o bate-papo, porque eu quero ainda te perguntar muita coisa nesses 10 minutos finais. Aqui o Patrick Oliveira está dizendo, Conde firme e forte, 2 lives noturnas muito duras. Fique firme. Realmente, eu comprei uma briga aqui nas minhas lives que tá gostoso, viu? Eu adoro quando é assim, não gosto dessa coisa modorrenta. Tem que pegar fogo mesmo, você entendeu? A gente tem que correr riscos. Essa coisa de ficar falando só o que o pessoalzinho gosta, não dá, né? Então, deixa eu ver aqui. Antônio Vieira dizendo o seguinte, Conde, Lula nunca se preocupou com esse caso da ditadura. Não se esqueça que ele está no poder há 2 décadas e nada fez. Assim, em termos, eu sou obrigado a concordar com o Antônio Vieira. E aí ele diz aqui, né? Tem que colocar um presidente com a mente renovada igual do Tarcísio de Freitas. Aí não precisa exagerar, né, Antônio Vieira? Não precisa exagerar. O Antônio Vieira é a voz da direita aqui no bate-papo, na falta de um entrevistado de direita. Você me ajuda a arrumar um entrevistado de direita, ô Nick? Você conhece algum? Olha, eu conheço, mas assim, tem que vir com civilizado, né? Não, mas eles vêm, eu levo na conversa. Não, tem. Vamos tentar achar alguém que seja. Pensar. Eu tenho que trazer, estou sentindo falta mesmo. Queria trazer as figurinhas aqui para ver, né? O que eles falam nesse ambiente, né? Acho que não tem outra solução. Me diz o seguinte, Unig, o Parlamento Europeu ficou com uma presença maior da extrema-direita, peronomútil, quer dizer, de 16% foi para 18%, 19%. Isso. E ali o grosso, né, que comanda ali o Parlamento Europeu é de uma centro-direita. Isso. E é graças a essa centro-direita que a van der Linden está na presidência da União Europeia, correto? Me corrija se eu estiver enganado. Agora, a van der Linden, Ursula von der Linden, ela diz coisas de extrema-direita, às vezes, sobretudo sobre a guerra em Gaza, né? O genocídio em Gaza. Como é que se avalia essa correlação de forças no Parlamento Europeu, nesse momento? Essa vai ser a balança. Qual vai ser a porosidade da direita centrista, ou direita só, dependendo da nomenclatura, quem estiver assistindo, cada um usa uma, mas qual vai ser a porosidade por onde as ideias da extrema-direita vão conseguir entrar e fazerem votações conjuntas. Lembremos nós, Conde, que o Parlamento Europeu não é totalmente executivo, ele é consultivo, porque ele indica, vai eleger a presidente da Comissão Europeia, ela deve ser reeleita, e a Comissão Europeia representa o órgão como um todo. Existem alguns organismos multilaterais que você tem a representação dos países e a representação da União Europeia. Então eles têm voto, eles têm voz. E à medida em que eles conseguirem impor certos discursos, talvez a direita seja mais aliada da extrema-direita, como infelizmente a história tem provado até então. Porém, existem algumas barreiras, porque esta direita também é a mesma direita que sedimentou o trabalho de constituição do bloco, de certa forma. Então eles não vão querer ver ruir, vamos dizer, perceber que vai ter uma avalanche de ideias xenófobas, racistas. Eles não vão querer ver ruir aquilo que eles construíram. Eu dou um exemplo, Conde. Os governos de direita, ou melhor, os partidos de direita na Espanha, se negam a fazer, muitas vezes, alianças com a extrema-direita. E isso tem acontecido, de certa forma, em alguns lugares da Europa. A democracia cristã na Alemanha, ela é opositora da extrema-direita, e ela é de direita. O grupo do Macron, centro-direita, e ela é opositora da extrema-direita. Agora, os eurodeputados que lá vão estar, eles precisam ser muito bem funcionais para não aderirem a essas ideias da extrema-direita. Perfeitamente. Ô, Nick, mas a capa da Der Spiegel foi impressionante, né? Olha só isso. Não aprenderam nada?
situação na Alemanha. Essa capa aqui, se não me engano, é de 2 semanas atrás, ou um pouquinho mais. Quer dizer, eles estão em pânico. O Jamil Chad trouxe depoimentos do pessoal que tem os atingidos por Auschwitz, né? O pessoal que foi que passou por Auschwitz também mandando percepções sobre esse momento terrível. Eles estão assustados. Estão assustados com a ascensão da extrema-direita na Europa. Olha, senão não vai dar tempo. Deixa eu te perguntar aqui rapidamente sobre o cessar-fogo em Gaza. São 2 temas, se você já quiser já juntar. Sim. Fala do cessar-fogo em Gaza, se isso está viável. Eu vi que o Hamas acenou positivamente, e aí sempre a gente vai ter um empecilho de Israel. E o Fórum de São Petersburgo. Sim. Eu vi a Dilma sendo ali incensada pelo Putin, todo mundo amando a Dilma como presidenta do Banco dos BRICS. O que você tem para dizer para a gente? É muito interessante o que aconteceu em São Petersburgo. A reunião foi importantíssima. Por quê? Porque mostrou o poder da Rússia em época de crise, de sanção e de bloqueio. Então, os parceiros russos estiveram presentes. Foram realizados negócios da monta de quase 80 bilhões de dólares entre empresas de vários países. Delegações muito grandes e expressivas dos países árabes compareceram. Delegações importantíssimas da Índia, da China nem precisa falar, e dos países africanos. Então, do ponto de vista da organização, esse 27º Fórum de São Petersburgo, ele representa hoje, Conde, uma virada de chave da Rússia, dizendo para o resto do mundo, olha, gente, a gente agora não precisa mais do Ocidente, a gente já tem parceiros comerciais que podem se transformar em profundos parceiros estratégicos. Isso já está claro. Quanto a Gaza, Conde, o governo de Israel também assinalou que pode aceitar, e me parece que vai aceitar esse cessar-fogo. Agora, esse meio tempo de 6 semanas, ele vai ser decisivo para a comunidade internacional se organizar e ter tempo, Conde, de salvar o que resta da faixa de Gaza. A comunidade internacional tem que aproveitar esse cessar-fogo, e aqui eu estou tentando ser o menos professoral possível, mas infelizmente não dá. Precisamos ter mecanismos nas próximas 6 semanas, mecanismos potentes que garantam que, terminado o cessar-fogo, o conflito já comece a entrar, ou melhor, cesse e comece a reconstrução de Gaza, com outra situação, outro approach em relação ao que Israel vem fazendo. Então, Conde, vai ter troca de prisioneiro, vamos ver o que vai acontecer a partir daí. Você está dando como certo que vai ser, vão chegar no acordo? Vão chegar. Eu tenho quase certeza que vão chegar. E a partir do momento que eles chegarem, nós vamos entender que é necessário correr contra o tempo para que essas 6 semanas sejam proveitosas. A queda do Benny Gantz, ministro... Tem a ver. Opa, lógico, a pressão veio dos Estados Unidos, Conde. A pressão veio dos Estados Unidos. E vindo dos Estados Unidos, eu acredito que o grupo do Benny Gantz se colocou contra aceitar o cessar-fogo. E quando o Netanyahu bateu o pé e disse, vamos aceitar, ele pulou fora. Não é, meu querido Onig, não é mortal para o Netanyahu aceitar esse acordo também? Eu acho que o Netanyahu sentiu que ele vai ter que se equilibrar num jogo muito pesado com a extrema-direita, que é ele, né? Ele próprio, com a sua força política, e que a pressão vinda dos Estados Unidos, Conde, foi irrecusável. Quer dizer, ele não pôde dizer não, porque veio diretamente do maior aliado. Muita gente dizendo também que não vai haver cessar-fogo antes das eleições americanas. Eu acho que isso agora caiu por terra. Eu também acho. E outra, quem está falando pode ter razão no sentido de tentarem postergar, mas agora, nesse exato momento, o que a gente tem visto aí, acompanhado por Al Jazeera, conversando com analistas de fora, tem muita gente acreditando que vai dar certo, porque veio dos Estados Unidos. Mais uma vez se construiu a Pax Americana. Conselho de Segurança da ONU, resolução aprovada por 15 países, só a Rússia se absteve,
Coisa inédita, né? Pela Inédita. primeira vez.